Olá, alunos! Na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre vetor, né? Então vejam aí o exemplo, o vetor, eu vou chamar ele aí um vetor de AB, aqui representado, ele tem, vamos supor que ele tem aqui o módulo é representado por essas duas barras de 100 newtons aqui, é uma força. A direção dele é 30 graus em relação a essa horizontal e o sentido de A para B. Então um vetor fica muito bem definido com três elementos, né? A intensidade, a direção, o sentido. Vamos supor agora também, para vocês entenderem bem essa questão de ângulos, né? Lembrar que um ângulo alfa de um triângulo retângulo, esse aqui, ó, 4, que é o lado maior, 3, lado menor, e 5, hipotenusa, né? Lembram disso? Pitágoras nos ensinou sabiamente, já há mais de 2000 anos, né? De que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, né? Então, vocês sabem disso aqui, tá? Então tá tranquilo, vocês já dominam. O que eu queria lembrar para vocês é isso aqui, ó. Seno de alfa é o cateto oposto a ele, seno de alfa é o cateto oposto a ele, que é esse, sobre a hipotenusa. Tá aqui, ó, 3 sobre 5. Cosseno de alfa é o cateto adjacente a ele, esse aqui, que é o 4, sobre a hipotenusa, que é 5. Tangente de alfa, cateto oposto é esse 3 sobre 4, aqui, ó. E se fosse beta? Beta é esse ângulo aqui, ó. Então, beta. Seno de beta. Seno de beta é o cateto oposto a ele, que é o 4, é oposto ao beta, sobre a hipotenusa. Cosseno de beta, cateto adjacente a ele, que é esse aqui, sobre a hipotenusa. E tangente de beta é o cateto oposto a ele, que é esse, sobre o cateto adjacente, tá bom? Então, tem que lembrar isso, tá? Vamos lá. Vamos fazer uma aplicação para vocês verem aqui, ó. Imagina, então, que eu tenho a seguinte situação. Veja que eu tenho um vetor, que eu vou chamar aqui, nesse caso, de RAB, e eu vou escrever o RAB nas suas componentes x e y. Lembrando que eu tenho, vamos supor então, que o A seja 1 em 1, as coordenadas dele cartesiana 1 em 1, e o B seja 4 e 5. Né? Então a gente sempre quando fala RAB, a gente faz o seguinte, é o B menos A. Ó. Então vamos pegar, quanto que dá B menos A? Na direção I, 4 menos 1 dá 3, tá aqui, ó. E na direção Y, 5 menos 1, 5 menos 1, né? 5 menos 1 tá aqui, vai dar 4. Então, eu vou colocar o seguinte, o vetor, a direção x, eu vou representar pelo vetor unitário I. A direção y, vou representar com o vetor unitário j. Lembrando que o vetor unitário, que é o módulo deles, aqui é módulo de I e módulo de j, é igual a 1. Né? Então, se vocês quiserem entender onde é que estão esses vetores, eles estão aqui, ó. O vetor unitário, aqui o j, e aqui um vetorzinho unitário I. Lembra que é um chapeuzinho ali, ó. Bom, eu posso escrever esse vetor RAB, o módulo dele, né, dessa forma aqui, ó. Raiz quadrada de 3 ao quadrado e mais 4 quadrado. Que a raiz quadrada 25, que é o 5, né? Já que eu escolhi aí, na verdade, um vetor 3, 4, 5, um triângulo 3, 4, 5, que é o triângulo de Pitágoras. O vetor unitário UAB, ou seja, se eu pegar aqui, eu quiser descobrir qual vetorzinho unitário UAB aqui, ó, eu vou chamar desse jeito que o vetor unitário, ele tem a mesma direção que o vetor RAB, mas o módulo dele é 1. Então, esse vetor unitário UAB, eu vou dizer que é o RAB, peraí, vai ser o RAB, o vetor, sobre o módulo dele. Então, o que é um vetor? O vetor é o 3i e o 4j. Tá aqui, ó. Então, 3 sobre 5. Quem é o 5? É o módulo. 4 sobre 5, j. Logo, dá isso aqui, ó. Esse é o vetor unitário. Então, para que serve isso? Serve o seguinte, vamos supor que nesse caso, eu tenho uma força que tenha módulo de 1000 newtons. E digo que ele está na direção do vetor unitário RAB. Ou ele tem direção UAB, vamos dizer assim. Então, eu multiplico esse 1000 por esse aqui, ó, por cada coordenada. Né? Então, eu vou ter aí, então, um resultado, como resultado, ó, a força escrito vetorialmente como sendo 600i mais 800j. Né? Vamos supor, é um exemplo só, né? Vamos lá. Próximo exemplo aqui, ó. Vamos só para consolidar isso, ó. Vejam lá. Vamos supor, então, que eu tenho a seguinte situação. O ponto A e o ponto B aqui, ó. A e B aqui, ó.
o A é 0,0 e o B é 12,9. Então vamos supor que a força de 1000 newtons na direção indicada. Essa é a direção indicada. Por RAB, né? RAB, eu vou dizer que é esse vetor aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever vetorialmente essa força. Então, como é que eu faço isso? Eu multiplico. Primeiro eu descubro quem é o RAB, que é o 12I mais 9J. Calculo qual é o módulo do RAB. Descubro, então, a partir do módulo, qual é o vetor unitário UAB. Está aqui. E depois, o que eu faço? Eu multiplico. Para obter a força vetorialmente, eu multiplico o vetor unitário AB vezes o módulo da força, que vai dar 0,8 vezes 1000 mais 0,6 vezes 1000, que dá 800 e mais 600J. É isso que eu queria mostrar ali no caso anterior. Bom, uma aplicação muito importante aí na área de mecânica vetorial é essa aqui, ó. Imagina que eu tenho um corpo aqui de 1000 newtons de peso para baixo, obviamente, e eu tenho aqui um ponto A, que é um ponto onde tem um nó, e tem duas cordas, essa corda AB e a corda AC, né? Nesse caso aqui, ó, o que acontece se eu pegar o ponto A? O ponto A está aqui, ó. Eu posso escrever esses vetores dessa forma aqui, ó, fazer um equilíbrio de força. Ó. 2 vetores para cima é igual a um vetor para baixo. Obviamente, por somatório de força em direção X tem que ser 0, somatório de força em direção Y tem que ser 0. Fazendo isso, o que eu faço? Eu vou pegar aquela tração ali, essa tração, vou chamar que a força AB, ela é igual à força AC, porque tem o mesmo ângulo alfa aqui, então por similaridade, né? Por simetria, né? Eu vou dizer isso. Então, eu vou dizer que tangente alfa é cateto oposto sobre adjacente, tá aqui. Alfa é 53,1 grau e eu escrevo o vetor tração para cima como sendo a componente x, tx, e mais tyj. Então, é assim que eu escrevo a decomposição desse vetor. Bom, se eu quiser agora fazer o somatório de força em direção x, eu faço assim, ó. Menos t cosseno de alfa. Por que menos t? Porque se eu estou na direção x, o que acontece? Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Pega aqui vamos pegar esse vetor tração. Eu tenho uma tx para cá e tenho uma ty para lá, tá bom? Então eu vou colocar por que negativo? Porque está no sentido para lá, né? Está no sentido oposto à direção x, que eu vou dizer que o x está para lá, tá? Então vejam. Se eu continuo aqui, ó, mais t cosseno de alfa é igual a 0. Por que eu fiz isso? Porque eu tenho também esse pedaço para cá e um pedaço para cá. Então, obviamente, o mais, porque está na direção crescente de x. Logo, eu descubro o quê? Eu posso cortar esse cosseno de alfa com esse cosseno de alfa e tenho que t é igual a t. Não resolveu nada, não me ajudou nada. No entanto, eu vou agora fazer o balanço de força na direção y. Está aqui, ó. Então, t seno de alfa positivo, mais t seno de alfa positivo, menos 1000, por que menos 1000? Porque o P é representado dessa forma, menos 1000J, igual a 0. Logo, eu tenho que 2t seno de alfa é igual a 1000. Logo, T é igual a 625 N. Então, eu preciso de 625 N nessa corda, nesse cabo, 625 N nesse cabo, para equilibrar uma força de 1000 N, dado que o alfa é 53,1 grau. Pronto, né? Agora vocês conseguiram entender um pouquinho melhor sobre isso, tá bom? Vejam que essa é uma base do vetor. Eu vou fazer agora um outro exemplo também relacionado a esse equilíbrio de forças, vamos precisar disso. Imagina aqui, ó, que eu tenho... Lembra que a gente tinha ali um caminhão, aqui, e aqui tinha um corpo sendo suspenso, aqui, ó. Vamos supor que isso aqui sejam medidas em metros, né? Y e X em metros, e eu tenho essas medidas aqui, ó. Por exemplo, o caminhão tem 8 metros de comprimento e 5 de altura. Já o corpo tem 12 metros de comprimento aqui por 10 de altura. Então, esse é o corpo aqui. E aqui vocês estão vendo, ó, que eu tenho aqui as cordas e aqui tem o guindaste, né? A pergunta é, isso vai virar ou não? É bem óbvio que vai virar pelo exemplo aí, mas eu quero que vocês entendam por quê, matematicamente. Construa essa tabelinha aqui, ó. Área
X barra é centro de gravidade, área vezes centro de gravidade. A figura 1, eu chamei de 1 isso aqui, ó. A peça 1. Eu estou fazendo com área, mas podia ser com peso, podia ser com massa, qualquer coisa assim. Ó. A peça 2 está aqui, ó. Então, qual a área da peça 1? A área da peça 1 é essa aqui, ó. A peça 1 tem exatamente aqui, ó. 12 metros por 10, dá 120. Unidade de área aí, né? Nesse caso, metro quadrado. A peça 2, 8 por 5, dá 40 metro quadrado. Bom, agora vamos procurar. Qual é o X, o centro de gravidade da peça 1? 6 metros. Por que isso? Porque o centro de gravidade dessa peça passa exatamente aqui, ó. A 6 metros ali em relação ao ponto zero, que é isso aqui, ó. Então vamos lá, coloca aqui 6. Multiplico esse por esse aqui, ó. Sempre multiplicando essa coluna por essa, dá 720. Faço o mesmo em relação à peça 2. Qual é o centro de gravidade dela? São os 18 aqui, mais metade de 8, que é 4. 18 mais 4, 22, tá aqui, ó. Agora multiplico essa medida aqui, ó. Multiplico 40 por 22, eu vou ter 880. Soma essas duas aqui, ó. Soma aqui, ó. Dá 1.600. Soma essas duas áreas aqui, ó. Dá 160. Qual o centro de gravidade? 1.600 por 160, que dá 10 metros. O centro de gravidade, então, passa exatamente mais ou menos aqui, ó. Então, significa que é óbvio que vai tombar. Bom, vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Fui lá e mudei o tamanho agora do caminhão. Botei o caminhão maior agora, 22 aqui, ó. 22 metros aqui, ó. E a peça é a mesma, tá, gente? Então, vamos ver o que aconteceu. Olha, fazendo a mesma conta, 120, agora é 22 vezes 5 dá 110, ó. Aqui é 6 e aqui é 29. Por que 29? Porque aqui dá 11, né? 11 daqui, ó. Até o centro dá 11, né? Porque o centro sempre de um retângulo vai ser o seu meio. Então dá 11 mais 8, 18, né? Dá 29. Bom, fazendo aquela multiplicação, ó, desse valor aqui, ó, vezes esse, dá 720, e desse vezes esse dá 3.190. Somatório de tudo isso aqui, ó, dá 3.910 e aqui dá 230. 3.910 por 230 dá 17 metros. Ainda não deu certo. Veja o que aconteceu, ó. Centro de gravidade passa exatamente aqui, ó. Então vocês veem que eu ainda preciso de um caminhão um pouco maior para fazer com que, nesse caso, o guindaste, o caminhão não tombe junto com o guindaste, né? De novo ele vai fazer isso aqui, ó, tá? Então vejam que também não deu certo. Então só para lembrar, lembre sempre disso aqui, pessoal, ó. Toda vez que eu tiver um retângulo, o centro de gravidade de um retângulo vai ser sempre o centro ali, né? O cruzamento das duas diagonais. Se for um triângulo, pessoal, triângulo tem uma regrinha para vocês lembrar de cabeça aí, ó, que vamos supor que essa distância aqui toda seja essa aqui toda, seja o tamanho, esse lado seja L. O centro de gravidade vai estar sempre a 2/3 de L aqui, ó. 2/3 de L. Então, o centro de gravidade está aqui. Lembrando que ele é o, ó, pegar aqui a bissetriz, ó. O centro de gravidade vai ser bem assim, ó. Vamos pegar um caso, um exemplo concreto aqui, ó. Essa é a peça aqui, ó. Completa, né? Qual o centro de gravidade de uma peça como essa? Bom, nesse caso eu vou dividir a peça em duas partes. Eu vou pegar, dividir aqui no meio, aqui, ó, né? No meio, aqui. Vou achar um centro de gravidade aqui e eu sei que tem um centro de gravidade aqui. Então, o que eu faço? Peça 1, essa é a peça 1, é a parte de cima. A peça 1, então, é o triângulo. E a peça 2 é o retângulo. Peça 1. Qual a área? 54, que é 9 vezes 12 sobre 2, né? Qual é o x barra? É 8, né? Porque eu tenho 12, 2/3 de 12 é 8. Multiplicando esse por esse, ó. Esse aqui multiplicado por esse dá 432. E a peça 2? A peça 2 tem área de 12 vezes 5 dá 60. Centro de gravidade 6 aqui. 6 vezes 60 dá 360. Somando esses dois aqui, ó, dá 692. Somando esses dois aqui, duas áreas, dá 114. Com isso, o que eu faço? Pego 792, 114, dá 6,94 metros. Então, o centro de gravidade desse corpo aqui, ó, é um pouquinho para cá, ó. Não é no meio ali, né? Porque o triângulo puxa para a direita, tá bom? Então, na aula de hoje, eu queria que vocês se atentassem a isso, tá? E eu vou só dar mais um toque aqui para vocês de exercício de soma, só para vocês verem, ó. Olha, vamos supor que vocês têm que somar esse vetor aqui AB, por exemplo, ou RAB aqui, ó, com o vetor, por exemplo,
um RAC, por exemplo. Então, nesse caso aqui, lembre sempre, é uma coisa bem simples, vocês não podem esquecer a regra do paralelogramo, né? Eu faço um, assim, ó, paralelogramo, né? E aí eu vou e faço assim, ó. Então, isso aqui é o vetor, vamos supor o R resultante, né? Que é a soma, né? Do vetor RAB mais o vetor, vamos chupar aqui de ponto C, ó. Não, D, quer dizer, né? D, então AD, né? Então, RAD, na verdade, vetorialmente é igual a RAB mais RAC. Lembre sempre da regra do paralelogramo, é muito importante essa regra, vai ajudar vocês aí nos exercícios, tá bom? E sempre que vocês, então, tiverem que somar dois vetores que estão assim, por exemplo, se fosse assim, ó, coloca um na cauda do outro e vocês já podem fazer a soma direta aqui, ó. Pronto, ó. Esse é o resultante, né? Então, fica bem fácil, né? Então, se eu tenho um vetor em qualquer ângulo aqui, ó, outro para cá e outro para baixo aqui, ó, eu posso muito bem fazer assim, ó. Colocar assim e colocar assim, ó. Qual o resultante? O resultante vai ser exatamente isso aqui, ó. Tá ok? Então vejam que é assim que a gente tem a matemática e a geometria dos vetores, né? Vocês vão usar bastante esse tipo de caso. E se fosse em 3D? Olha, se for em 3D, vocês pensem sempre assim, ó. Em 3D eu sempre faço assim, ó. Coloco o Y para cá, X para cá, o Z para cá. Então vamos supor aqui agora, ó. Eu vou agora pegar aqui um vetor aqui qualquer aqui, ó. Eu sempre desenho aqui um paralelepípedo, né? Como fosse uma caixa aqui, ó. Agora aqui assim. Agora vamos lá. Esse vetor aqui, ó. Ó, vou chamar aqui de A e vetor B aqui, ó. Então, para eu escrever, vamos supor que aqui seja 8, aqui seja 4 e aqui seja 6. Então, como é que eu faço? Eu vou dizer aqui que o R a B vai ser 8i mais... Então, peraí. Eu começo com x, tá, pessoal? Então, é 4i aqui mais 8j mais 6k, né? Então, se eu quiser somar no espaço, eu quero saber, então, se eu quiser somar com esse vetor aqui, ó. Agora o C aqui, ó. Então, vamos supor agora, quem é o C? Então, RBC vai ser quanto? Vai ser... Quanto é em x? Vamos pensar bem. Ele é menos 4i, porque tá para lá. E quanto que é em y? Em y, ele não muda, né, a posição. Ele fica na mesma posição, então é 0. E o z, ele também não muda a posição. Significa que é assim, esse RBC é isso. Como é que eu somo os dois? Olha, eu posso fazer assim, ó. Se eu quiser somar os dois, eu vou somar daqui para cá, ó. Vai ser esse vetor aqui, ó. Então, eu vou escrever primeiro ele, ó. Então, o vetor RAC, que é o somatório, né? Lembra que eu coloquei de colocar a cauda de um vetor no começo do outro? Vai ser igual a 0i, né? Porque não tem, tá no eixo ali direto, no plano ZY, mais 8j, mais 6k. Pronto. Mas eu quero fazer a conta, né? Então, como é que eu faço a conta, né? É só você somar diretamente aqueles dois vetores ali, você vai ver, se você somasse eles ali, você descobriu aqui, esse ia anular com esse, sobraria 8j mais 6k. Pronto. Né? Então, quando estiver em 3D, vocês vão adotar esse procedimento aqui para fazer a soma de vetores, tá bom? Sempre vai ser situações como essa, né? Se eu tiver que somar vetores assim. Algumas situações acontecem assim, ó, de eu ter um conjunto de força aqui, uma força para cá, uma força para cá, uma força para cá e uma força para cá, por exemplo. 3 cordas, né? Por exemplo, aqui tem um ponto, um nó aqui, ó. Então, essa força para cima aqui, por exemplo, a força aqui, ó, vai ser igual a força 1 mais a força 2 mais a força 3. Se eu quiser dizer que o ponto A, somatório de força resultante em A é igual a 0. Então, tem que dizer o quê? Que F é igual a F1 mais F2 mais F3, né? Assim que eu faço, ó. Ou posso escrever diferente aqui, ó. F1, ó, mais F é igual a 0. Pronto, é assim que a gente escreve. Claro que agora eu teria que ter componentes de F1 escrito vetorialmente, aí eu vou usar o vetor unitário, geralmente.
vou usar esse outro vetor unitário, cada um tem o seu vetor unitário, multiplicar pelo módulo. Então, nesse caso ali, a conta para eu fazer sempre vai ser assim, ó. Vou pegar F1, na verdade vai ser igual o módulo de F1 vezes o vetor unitário U1. Né? Então, vou escrever desse jeito, né? Quem é o F2? Vai ser o módulo de F2 vezes o vetor unitário U2. E quem é o F3? Vai ser o módulo de F3 vezes o vetor unitário de 3, tá bom? Assim a gente faz todos os nossos exercícios aí com muita tranquilidade. É isso, espero que vocês tenham entendido. Até a nossa próxima aula.